Senhor fez em nós maravilhas. E santo é o seu nome. Somos Edmundo e Teresa, faremos 33 anos de casado no dia 1º de julho de 2022. Temos 3 filhos, 2 noras e uma neta. Estamos há 7 anos e meio no movimento das equipes de Nossa Senhora. Fazemos parte da equipe 3B, Nossa Senhora da Conceição, que tem como conselheiro o Padre André Alencar. E no momento estamos servindo ao movimento como casal responsável do setor de Salvador. Na nova sistemática implantada na região Bahia, cada casal responsável do setor fará uma reflexão sobre o tema proposto no livro de estudo do ano 2022, que tem como título Casal Cristão, como tema Fermento renovador da família e na sociedade, e como subtema um pouco de fermento, fermenta a massa toda, que encontramos no Gálatas 5, versículo 9. Ficamos incumbidos de refletir sobre a reunião 3, o diálogo entre a fé e a razão, que nos apresenta 4 desafios e atitudes. Refletir na realidade do ser humano, constituído na unidade do corpo e alma, e nelas encontrar as suas dimensões de razão e fé. Pensar em como deve a fé colaborar com a razão para melhor entender os problemas da humanidade em diferentes domínios. Entender e ainda entender como a fé e a razão influem nas escolhas do casal e da família e assim dá sentido à evolução harmoniosa da obra de Deus. Nossa reflexão não será de forma alguma filosófica, teológica ou antropológica, por não termos a capacidade científica nestas áreas. Faremos uma reflexão de forma pessoal, como se estivéssemos em uma reunião formal, colocando nosso entendimento para os nossos irmãos equipistas. Para começar, gostaríamos de comentar sobre o quadro que ilustra a abertura da reunião 3, São Jerônimo, um quadro pintado pelo famoso pintor italiano Caravaggio, o mais revolucionário artista de seu tempo. Na obra representada, passado e presente parecem se enfrentar na pintura que se divide em 2 grandes campos de cor. O artista não se permite a idealizações estéticas ao retratar o santo, privilegiando o detalhe como as rugas da testa ou a barba branca grisalha e despenteada, como nós somos no nosso dia a dia. O artista pinta São Jerônimo como um homem idoso, curvado, sobre os livros das Sagradas Escrituras, com forte aspecto erudito. Um homem concentrado em seu trabalho e na explicação crítica do texto bíblico, a fim de compreender plenamente seu significado e divulgá-lo entre os fiéis. A frase dita pelo santo, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, define bem seu pensamento, consolidando a razão de todo o seu esforço em traduzir os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Agora, iniciando o capítulo efetivamente, vamos falar sobre todo esse aspecto do diálogo entre a fé e a ciência, ou a fé e a razão. Frequentemente, se apresenta a fé e religião como antagonistas e limitadores da ciência e do progresso científico. A história nos mostra que a fé e a razão estiveram em conflito muitas vezes. Na Grécia Antiga, ao iluminismo, diferentes filósofos e cientistas defenderam a necessidade de se verificar a verdade, que se acredita em algo, para se acreditar em algo, e a superação de crenças infundadas. Progressivamente, foi se instalando a promessa de um futuro melhor, baseado apenas na evolução e no progresso. Isto não é totalmente verdade. O homem domina a natureza, mas não as paixões, interesses particulares e ânsia do poder. Uma outra fé se instala prometendo a liberdade pelo trabalho e cria uma dependência alienante da tecnologia. O homem, consciente ou não, de forma totalmente egoísta, explora os recursos naturais.
da Mãe Terra, devastando o mundo em que vivemos, privilegiando o enriquecimento de uma classe econômica dominante. A relação entre a fé e a razão vem tornando destaque nos discursos do magistério católico. Assim, escreve Dom São Paulo II. A fé e a razão, está no livro Fidelis et Ratio, é uma encíclica, constitui como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de conhecê-lo, para que, conhecendo-o, amando-o, possa chegar também à verdade plena sobre si mesmo. A Igreja nos ensina que, embora a fé supere a razão, não poderá nunca existir contradição entre a fé e as ciências, porque ambas têm origem em Deus. É o mesmo Deus que dá ao homem, seja a luz da razão, seja a luz da fé. Crer para compreender, compreender para quê? Crer. Santo Agostinho. São João Paulo II se referiu à contribuição que uma poderia oferecer à outra. As ciências podem purificar a religião do erro e da superstição. A religião pode purificar a ciência da idolatria e dos falsos absolutos. Cada uma delas pode introduzir a outra no mundo mais vasto, num mundo em que ambas podem florescer. O padre Márcio Marcelo, da Canção Nova, nos ensina que não podemos considerar a fé e a razão como dois campos contrários. Deverá haver unidade de ambos em conhecer seu limite e saber de onde cada um deve partir e até onde podemos ir. Significa que há uma passagem de nível entre o teórico, que é os dados da razão, e o da fé propriamente dita. Diante disso, já se percebe que a razão pode ser um subsídio precioso, mas jamais uma substituição do discurso teológico. Na realidade, a fé e a razão são campos em que a verdade, essa verdade que é Deus, se manifesta e revela-se. Continuando o que escreve o padre Márcio Marcelo, consideremos dois aspectos do homem. Um ser que busca a verdade e, ao mesmo tempo, um ser que busca o transcendente, o sublime. Todo homem busca a verdade, uma verdade definitiva, que dê sentido à sua vida. E, ao mesmo tempo, busca o sentido último de sua existência na abertura ao transcendente. À luz dessas exigências profundas, escrita por Deus na natureza humana, aparece mais claro também o significado humano e humanizante da palavra de Deus, graças à mediação de uma filosofia que se tornou também verdadeira sabedoria. O homem contemporâneo chegará a reconhecer que será tanto mais homem quanto mais se abrir a Cristo, acreditando no Evangelho. Durante muitos séculos, a Igreja tomou a liderança das pesquisas científicas. Vários monges e clérigos se dedicaram também a diversas ciências. A busca de conquistas científicas sempre foi para a Igreja uma forma de chegar à verdade de Deus. No século XIII, Roberto Magno incentivou a pesquisa mineralógica. Grandes sábios como Pascal, Pierre Pasteur e Eduardo Brandly professaram a fé católica. Albert Einstein, autor da teoria da relatividade, afirmava que a religião sem a ciência estaria cega. A ciência sem a religião estaria coxa. Newton afirmava que há um ser inteligente e poderoso que governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como o Senhor do universo. E por causa do seu domínio é chamado de Senhor Deus, Pantocrator. O famoso prêmio Nobel alemão Werner Heisenberg, um dos principais criadores da mecânica
quântica em Madrid em 1969 afirmou: creio que Deus existe e que dele procede tudo. A ordem e a harmonia das partículas atômicas tem que ter sido imposta por alguém. O Papa Francisco alerta-nos para a necessidade de conciliar fé e ciências para um melhor entendimento da humanidade. Diz o Papa: não ignoro que alguns, no campo da política e do pensamento, rejeitam decididamente a ideia de um Criador ou consideram-na irrelevante, chegando ao ponto de relegar para o reino do irracional a riqueza que as religiões possam oferecer para uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento do gênero humano. Outras vezes, supõe-se que eles constituem uma subcultura que se deve simplesmente tolerar. Todavia, a ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambos. Conforme o Catecismo da Igreja Católica, muito embora a fé esteja acima da razão, nunca poderá haver verdadeiro desacordo entre ambos. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. Diz o Papa São João Paulo II em sua carta encíclica Fides et Ratio: todos os homens desejam saber, e o objeto próprio deste desejo é a verdade. A própria via cotidiana demonstra o interesse que tem cada um em descobrir, para além do que houve, a realidade das coisas. Em toda a criação visível, o homem é o ser que é capaz não só de saber, mas também de saber que sabe, e por isso se interessa pela verdade real daquilo que vê. Ninguém pode sinceramente ficar indiferente quanto à verdade do seu saber. Se descobre que é falso, rejeita-o. Se pelo contrário consegue certificar-se da sua verdade, sente-se satisfeito. Desde quando somos criança, sempre queremos saber cada vez mais, porque o avião voa, porque o navio flutua, de onde vem o bebê, de onde vem os porquês de nossa vida como criança, como os pais e como os netos ouvindo dos nossos filhos e dos nossos netos. A partir do momento que crescemos, queremos saber cada vez mais, cada vez se entender o que acontece no mundo. Por que se formam as nuvens? Por que nós temos trovões? Por que existe a queda de uma fruta, de uma árvore? Então, nós como seres humanos, o tempo todo, queremos cada vez mais saber o que acontece ao nosso redor, saber como nós estamos nas nossas vidas, saber por que engordamos, por que emagrecemos, saber por que usamos óculos ou por que deixamos de usar óculos, porque um tem mais carequinha, outro tem muito cabelo, e essa é a tendência do mundo em geral. Todos nós queremos saber. E quando nós somos criança, muitas vezes nós pedíamos alguma coisa a papai e mamãe e eles diziam: peça a papai do céu, que pode ser que aconteça, pode ser que ele te ajude a ter isso aí. Então esse é o estímulo de fé, acreditar nesse Deus que existe dentro da gente. E as coisas estão correlacionadas, esse Deus que existe na fé e a razão, que nos faz pensar. Então a fé e a razão é feita pelo mesmo Deus, que nos dá o direito de pensar e o direito de crer. Então a fé e a razão nunca poderia estar, ou nunca pode estar dissociada, porque é o mesmo Deus que nos dá o direito, o livre-arbítrio de pensar, de escolher, de fazer com que a nossa vida seja cada vez mais, vamos chamar de curiosa, para todas as coisas que existem no mundo. E Santo Agostinho nos diz o seguinte: encontrei muitos com desejo de enganar os outros, mas nunca encontrei ninguém que quisesse ser enganado. E nós não queremos ser enganados de forma nenhuma. É necessário
que o homem se desinstale de sua soberba de detenção de verdade e autossuficiência para não condicionar sua própria existência e dar espaço, por meio de si próprio, à obra de Deus, ao contínuo processo de evolução. Nós estamos evoluindo cada vez mais, nós estamos aprendendo cada vez mais, nós estamos ensinando cada vez mais, e esse é o nosso processo direto de evolução. O homem está cada vez mais, e aí no homem no sentido geral, o homem como nós mesmos, estamos destruindo a natureza num processo de tentativa de evolução, de uma tentativa de progresso. Então nós estamos destruindo aquilo que Deus nos deu de graça, simplesmente por esse sentido de autossuficiência e também para agradar todo o poder econômico que existe ao nosso redor. Então, se destrói a Amazônia porque precisa da madeira, se destrói a mata para poder fazer plantação de soja, de milho e de outras culturas, e faz com que nós estejamos destruindo a nossa Mãe Terra para que atenda os anseios econômicos de poucos. Isso que é bem claro, que deixar isso bem claro. Atende os interesses de poucos. Como afirma o padre Cafarel, ser competente é afetivamente amar os irmãos, que emprega a sua inteligência e as suas forças em descobrir os segredos da natureza, não poderá em prática o amor fraterno. Ser competente é também amar a Deus, porque Deus depositou nos homens a confiança de precisar da sua ajuda. A fé e a ciência se completam para a busca incessante da verdade. E essa verdade, que muitas vezes não é efetivamente absoluta, nos faz crescer, nos faz evoluir. Esperamos, com essa pequena reflexão, ter ajudado ao melhor entendimento de que a fé e a ciência não são inimigas, e sim companheiras na busca da verdade, que muitas vezes não alcançadas pelo ser humano. Façamos um excelente estudo da reunião 3, que é riquíssima em seu conteúdo. Vamos pesquisar e entender os pontos principais de união entre fé e a razão. O Senhor fez em nós maravilhas, e santo é o seu nome. Nos vemos em breve. O Senhor fez em nós maravilhas, e santo é o seu nome.